Abram comigo, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Deixa eu ver, minha versão é diferente. Vou ler aqui que a minha versão é um pouco diferente, aqui está mais atualizada. Então um mensageiro chegou e disse a Davi: o coração dos israelitas está do lado de Absalão. Próximo. Em vista disso, Davi disse aos seus conselheiros que estavam com ele em Jerusalém: vamos fugir, caso contrário, não escapemos de Absalão. Se não partirmos imediatamente, ele nos alcançará, causará a nossa ruína e matará a espada a todos na cidade. Próximo. Os conselheiros do rei lhe responderam: os teus servos estão dispostos a fazer tudo o que o rei, nosso senhor, decidir. E o rei partiu, seguido por toda a sua família. Deixou, porém, 10 concubinas para tomarem conta do palácio. Até aqui. Podeis assentar, irmãos. Para quem não conhece essa história, essa passagem vai dizer que Davi fugiu de Absalão. E quem era Absalão? Absalão era o terceiro filho de Davi. Um filho ao qual Davi amava. Ao qual a Bíblia vai dizer que não havia beleza, irmão. Imagina um camarada que era bonito dos pés à cabeça. Tipo o Duda da vida, assim. Bonitão. Um homem que passa, chama atenção. Assim era Absalão. Mas a mesma Bíblia vai dizer que ele tinha um poder da oratória. Ele tinha um poder da retórica. O que é retórica? É aquele que pergunta já sabendo a resposta. Ele tinha o dom e o poder da persuasão. E essa introdução que eu quero fazer com vocês é muito sucinta, muito rápida. Alguém sabe o que aconteceu para que ocorresse o que está ocorrendo nessa passagem? Absalão, irmãos, era o único filho homem de Davi, cuja linhagem, tanto de mãe quanto de pai, era real. Davi se casou com 2 princesas. Uma não deu filho a ele, que foi Mical. A outra foi a mãe de Absalão. E Absalão, ele passou por um momento em que a sua irmã Tamar foi estuprada pelo seu irmão, Aminon, o mais velho de Davi, um primogênito. E Absalão amava tanto a sua irmã, tinha um apreço tão grande pela sua irmã, irmão, que a Bíblia vai dizer que a filha de Absalão se chamava também Tamar. E era tão linda quanto a irmã e o pai. Tão grande amor. Mas aconteceu um fato muito triste. Aminon estuprou Tamar, a sua meia-irmã. E Absalão, questionando o pai: o que tu vai tomar? Qual é a tua posição a respeito disso? O teu filho estuprou a tua filha. Mas Davi amava o filho. Davi amava os filhos. E Davi não fez nada. Aquilo para Absalão trouxe uma rachadura no seu coração tão grande, irmãos, que ele levou 2 anos ruminando um plano para matar seu irmão. 2 anos. E aqui eu abro um parêntese. Cuidado com as feridas mal curadas do teu coração. Cuidado com as decepções. Em meio a isso, Davi, ele foi um camarada que ele errou demais. E nesse errar demais, ele teve 2 erros cruciais. Pelo menos na minha concepção, na minha humilde concepção. Uma, ele tomou a mulher que não era dele. Mas nisso de destruir uma família, ele tinha um conselheiro.
chamado Aitofel. Pai de quem, irmão? Hein? Ou melhor, avô de quem? Aitofel. Alguém sabe? Hã? Quem? Quem? Hã? Hã? Ah, Betseba. Exatamente. Sei que os irmãos são leitores da Bíblia, só deu aquela... A mesma Bíblia vai dizer, vocês são leitores da Bíblia, que Aitofel tinha uma inteligência tremenda, que todos os conselhos que ele dava a Davi eram tão certeiros que quando se cumpriam, diziam que como fosse boca de Deus. Tamanha inteligência e sabedoria de Aitofel. Mas Aitofel era amigo íntimo. Não só amigo, ele era conselheiro do rei. Ele era, pela proximidade, o conselheiro e se tornou amigo de Davi. E Davi conservou do lado dele duas pessoas nos quais o coração estava ferido a respeito das suas atitudes. E aqui eu abro outro parênteses, irmãos. Errar, todos nós vamos errar. Mas nós precisamos entender e fazer o rapó. Nós precisamos tentar, pelo menos, tirar a ferida ou tentar ajudar a pessoa do qual nós ferimos a se curar das feridas que nós mesmos causamos. Você pode falar assim, mas Kleber, é difícil. É complicado, tem gente que se fecha, isso é normal. Mas você não pode agir como Davi, como se nada tivesse acontecido. Davi, ele entendeu sobre isso. Que para ele estava bom, ele resolveu. Aitofel ficou tão indignado que ele era conselheiro, todos os passos de Davi ele sabia, mas menos esse, de tomar ou destruir a família dele. E Aitofel, ao mesmo tempo que aconselhava Davi, envenenava Absalão. E aqui a gente começa a pregação tentando entender por que um rei fugiu do seu próprio filho. Por que um homem talhado de guerra vai fugir de um menino? Aqui abre o parênteses, é um menino. Você me pergunta, por que o menino? Ele já é um homem feito, sim. Ele é um menino imaturo. Foi até o pai, beijou o pai, não se engane. Ele foi mapear a área, ele foi entender o que ele podia fazer. E a Bíblia vai dizer que ele ficou longe. Quando ele voltou, ele começou a envenenar, pelo poder da oratória e da persuasão que ele tinha. Ele começou a envenenar o povo. E o povo que amava Davi, pelo fato de ser sem caráter, irmãos, pessoas sem personalidades, acreditam em cair conversa de pessoas persuasivas. Tem pessoas mentirosas que te contam uma mentira com tanta verdade que acaba virando verdade para você. E se você não tomar cuidado, você é envenenado por elas. E sorrateiramente Absalão foi convertendo, como a Bíblia fala, o coração de Israel. Ele parava na porta do palácio, quem falava, o rei não tem tempo para te dar conselho, vem até mim, eu te dou o conselho. E estendia a mão e a pessoa o beijava, isso só fazia com o rei. E a pessoa já lhe beijava a mão, e ele, quem dera eu, se fosse conselheiro de Israel, daria mais tempo a vocês. Meu pai já é velho, o rei já é velho, não tem tempo para vocês. Ou seja, aquela ruptura que teve no coração de Absalão foi envenenando ele de um jeito que ele começou a montar uma estratégia para tomar o reino do pai. Eu tenho sério cuidado de falar isso, irmãos. Tem pessoas que nos dias atuais fazem as mesmas coisas. As mesmíssimas coisas. Tem um problema com um, está envenenando o outro contra o outro. Foi dito aqui.
Eu falei, Senhor, é sobre isso. E ele começou a envenenar. E eu falei, Senhor, como é que Davi foge? Um homem que venceu guerras, um homem que era talhado de guerra, era rei. O trono era dele. Salmos 89 vai dizer, ele foi ungido por Deus. A minha pergunta para os leitores da Bíblia, me diz um outro rei Israel que foi ungido pelo próprio Deus. Quem? Ninguém. Davi, obrigado, ele foi ungido, escolhido por Deus. E por que ele fugiu? Porque um homem, não era mais fácil um garoto fugir de um homem talhado de guerra? Por que Davi fugiu? Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro, o que é teu. Se Deus te deu, pode deixar para trás, ele vai te restituir 2 vezes mais, 10 vezes mais. Davi sabia que o trono era dele. O problema de Absalão é achar que para virar rei, precisava sentar no trono. Mas deixa eu te contar, se a gente continuar discorrendo a história, a Bíblia vai dizer que Absalão sentou no trono, mas continuou sendo Absalão. E o rei Davi estava no deserto. Não é sobre a cadeira que se senta, é sobre a unção que você recebe. Não é o lugar que você ocupa, mas é o que você faz com a unção que ocupa dentro de você. E esse menino, esse garoto imaturo, e você diz para mim, por que imaturidade, irmãos? Porque uma das especialidades de uma pessoa imatura é quebrar o tempo para ter do tempo que o tempo não te dá. E quem quebra o tempo para ter do tempo que ele não está te dando, é quebrado pelo mesmo. Quem quer aquilo que o tempo não está te dando, tenha certeza de uma coisa, você vai prestar contas lá na frente. E Absalão achou que sentando no trono ele seria rei. E mandou chamar Aitofel. Você agora é meu conselheiro. Quem tanto me envenenou, vai me aconselhar. E Davi fugiu. E quando eu li essa história, eu falei, por que um homem de guerra vai fugir? Como assim? Davi que se acovardou. Davi tinha seus valentes. Davi acabava com essa farra em um momento. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. Com pessoa imatura, com neófito, você não discute, você vira as costas, você deixa para lá. Que o neófito, o imaturo vai dizer, eu te pego. Irmão, eu vou fazer, eu faço e aconteço. Eu faço, eu pego. E se o velho homem deixar, se o velho homem deixar... se o velho... Tu tem sorte que o velho homem está aqui. E você, que é crente de verdade, se ouvir isso, se for sanguíneo, você vai pecar. E aí você vira refém das suas palavras, irmãos. Porque aquele que fala muito é refém daquilo que fala. Que se você fala que vai fazer, você vai ter que fazer. Mas o crente de verdade, ele não é refém das palavras. Ele é refém do joelho. Porque quem responde com o joelho, irmãos, é Deus que responde por você. Então, quando se levantarem pessoas para tentar te afrontar, para tentar bater de frente com você, e você perceber, são neófitos, irmãos, mas para você tomar esse tipo de atitude, você precisa se conhecer. E tem muita gente que não se conhece. Eu sou uma pessoa que eu estou em constante conhecimento, porque eu nunca passei por certas situações, eu não sei como eu vou me comportar nelas. Eu não sei o tipo de atitude. De ontem para hoje, eu tive o prazer, só o prazer de estar Cabo Frio trabalhando, mas só passei trabalho. Eu estava conversando com os meninos, em uma conversa fortuita, irmãos. A gente colocou, expondo a maldade humana.
E eu pensando, e ele falou, na conversa, né? Todos nós éramos 4, só um que era jovem, mas também está esperando uma segunda filha, 22 anos. Eu com 22 anos, fui pai com 30. Ele já está na segunda filha com 22 anos. O outro tinha uma filha, o outro também tem uma filha, e eu tenho 2. A gente conversando sobre ter filhas, sobre o cuidado que tem que ter, sobre uma criação e sobre a maldade que acontece. E me perguntaram, que colocaram o caso dessa menina que aconteceu há pouco tempo atrás aqui na ilha. Eu respondi, eu não sei o que eu faria. Eu só sei que quando a minha mulher disse que acharam o corpo dela, eu comecei a chorar. Eu só chorei. Porque eu não consigo me ver. Eu não consigo me ver nessa realidade. Eu não consigo me ver enterrando uma filha minha. Isso é impossível para qualquer pai e mãe. Isso é impossível humanamente. Vai ter uma insanidade você encontrar um pai ou uma mãe, independentemente se o filho virou as costas, é rebelde ou não, imaginar e conceber enterrar um filho. Até mesmo aquelas que os filhos se colocam em risco o tempo todo, que vocês sabem quais situações, elas mesmas não pensam e nem imaginam, mas elas fazem isso no coração dela. Elas podem até verbalizar, mas no coração delas não vai acontecer. Mas para você ser experimentado, você precisa se autoconhecer. E Davi se autoconhecia, irmãos. Antes que meu filho venha até mim com espada, eu preciso defender o povo. Eu preciso defender aquilo ao qual Deus me deu. Mas quem se conhece, irmãos, e quem conhece o Deus que o chamou, deixa tudo para trás e vira as costas. Mas Davi foi para o deserto. E Absalão sentou no trono. Ele era filho de princesa, de rei, criado. Deixa eu te contar, Absalão não passou necessidade não. Absalão nasceu, o pai já era rei. Era um menino. Era aquele que achava que podia tudo. Que matou o seu irmão, sabendo que o pai era complacente, o pai não fez nada com ele, vai fazer comigo. E isso só agrava as coisas. Feridas mal curadas vão se agravando dentro de você. Se você não entender o que é perdoar, o que é apiame, o que é deixar ir, o que é expurgar de dentro de você algo que faz mal só para você. Porque uma das maiores tristezas que eu vejo na vingança, irmãos, ou naquilo que a pessoa vai guardando, é que a pessoa vai esperando o dia que ela verá com os próprios olhos, ela saberá ou ouvirá com os próprios ouvidos a queda daquele ao qual a magoou. Deixa eu te contar uma coisa. Absalão era o quê de Davi? Era o quê? Filho. Aitofel era o quê de Davi? Deixa eu te contar. Só te decepciona quem você ama, irmão. Só te trai quem você ama. Se você não entender isso, você vai viver uma pessoa frustrada. Quem espera uma traição de um inimigo? Eu sou o primeiro. É meu inimigo. Ninguém espera que o inimigo não vá te trair. Mas você espera que o seu filho, o seu amigo, a quem você ama, a quem você deu liberdade, a quem você abriu a sua vida, te contou um segredo, não tem como te trair aquele que não sabe aonde te trair, ou como te trair. Ele não tem acesso à sua vida. Não tem acesso, como é que ele vai te trair? Como se trai aquele que a gente não conhece? A minha pergunta é, você está do lado de quem? Quem é você nessa história? Você é Absalão e Aitofel? Você é Davi, aquele que se conhece e precisa fugir, para que você possa preservar aquela pessoa que nem sabe o que está fazendo.
É aqui eu questionando Deus, por que Davi foge? Porque Davi não está preocupado com a vida dele, está preocupado com a vida do filho que ele ama. Ele sabia quem ele era. E deixa eu te falar, Absalão só morreu porque um dos valentes de Davi não respeitou a ordem de Davi, que veio a ser seu primo. Porque Davi não ia matar Absalão. Mas Absalão insistiu em querer guerra com o pai. Então você tem que entender quem é você. Mas também você pode ser aquele, irmãos, que era neto de rei, filho de príncipe, e pela invasão de Israel você caiu e se machucou e foi esquecido em Lodebar. Mas em momento algum, você sendo filho de um príncipe, você sendo neto de rei, você não viu. Alguém sabe de quem eu estou falando? Vou continuar a história, você vai saber. Largado, aleijado. Quando ele chegou na presença de Davi, que mandaram chamar, que Davi lembrou, eu prometi ao meu amigo Jonatas, ainda há alguém? Ainda há alguém? Tem. Está lá em Lodebar, está esquecido, nem anda. A ama deixou cair, na invasão, nem anda mais. Esse homem se apresenta diante de Davi, ele não reivindica nada. Ao contrário, ele sabendo da sua insignificância, ele fala, meu rei, não sou digno de sentar à mesa, não, senta à mesa comigo, não guardou mágoa, não guardou remorso, não preparou nada contra Davi para tomar o reino, que para ele podia ser por direito. Eu estou falando do filho de Jonatas, irmão. Ele era uma pessoa que podia ser uma das pessoas mais frustradas, porque ele tinha tudo para ser o cara. Ele tinha tudo, ele tinha linhagem. Mas sabe o que ele entendeu quando ele olhou para Davi? Ele entendeu que quando Deus quer colocar uma pessoa, independentemente se a minha linhagem é aquela, não é o meu tempo, não era o meu chamado, não é a minha vez. Tem pessoas que ficam magoadinhos e se ferem, porque acham que a linhagem precisa continuar. E deixa eu te contar uma coisa, ministério não é linhagem, não. Minhas filhas não vão ser o que eu sou, nem que amanhã é. Elas vão ser aquilo que Deus quer que elas sejam. Assim são seus filhos. Tem gente que tem um ledo engano de achar que meu filho, eu canto, meu filho tem que cantar. Eu prego, meu filho tem que pregar. Ei, para com isso. Qual é o propósito de Deus para a vida dele? Se você está pensando assim, desculpa. Você não orou no momento algum para tentar entender como é que você cria seu filho. Como é que você vai nortear o seu filho naquilo que Deus quer, não o que você quer. Claro que você tem sonhos de pai, de mãe, de querer encaminhar para um lado, mas vai chegar um momento que as decisões vão ser deles. E aqui eu lembro do que eu preguei domingo passado. Se você está investindo no teu filho, deixa eu te dar uma notícia triste. Você não investe em filho, você encaminha um filho, você pavimenta o caminho, porque quem investe quer retorno. Não existe retorno nisso. Pai e mãe, não existe retorno, não é retorno, é a graça que Deus te deu, de gerenciar a vida de alguém que é dele, e ele prestou para você. Entende isso? Não vem falar, eu investi no meu filho tem que ser médico também. Como é que é isso? Sou engenheiro, minha filha tem que ser engenheiro também. Eu sou médico, eu tenho que ser... Que isso, que loucura. E as escolhas deles? Quem são eles? As pessoas precisam ter esse entendimento como pais. Senão elas vão viver se decepcionando.
Absalão, ele persuadiu o coração do povo. Ele corrompeu. Morreu gente, irmãos. Morreu pessoas por causa da mágoa do coração de um homem. Que também tinha um outro homem magoado. Deixa eu te falar uma coisa, a crise foi tão grande que Aitofel se matou. Aitofel se suicidou. Porque ele viu a gravidade daquilo que ele fez. Então, cuidado quando você estiver guardando algo e dividindo esse algo com pessoas das quais você não possa dividir. Sejam neófitas, despreparadas, e você está envenenando ela contra outras pessoas. Pessoas podem morrer no percurso. E foi isso que aconteceu, uma guerra desnecessária. Irmãos, foi a primeira vez que houve uma guerra de duas pessoas que se amavam. Porque Absalão, com tudo, ele amava o pai, e Davi amava seu filho. Que loucura, não tinha razão para haver uma guerra. Não tinha lógica, mas o inimigo ele entra sorrateiramente e faz você tomar atitudes das quais você vai perceber por que eu estou nessa situação, por que eu vivi essa guerra. Porque eu estou guerreando, porque eu virei inimigo, porque eu estou de cara fechada para o irmão. Porque eu passei a olhar para ele de cara feia. Só porque ele não me deu bom dia. O que está acontecendo com ele? O que houve? Será que ele não está passando bom dia? Aqui eu volto de novo, irmãos. 7h pouca da manhã, meu irmão me liga, me dá notícia. Nosso tio morreu, que não sei o que. Eu falei, meu Deus, eu fiquei desamparado. Falaram 300 pessoas falando comigo na hora de trabalhar, eu não conseguia raciocinar. Veio um e vira para mim, está com raiva de mim? Cara, eu estou falando contigo 3 vezes. Eu falei, com raiva, como, cara? Eu estou aqui, só estou orando, espírito de oração. Eu falei, Senhor, consola o coração da minha tia, dos meus primos. De novo, outro infarto na família, eu estou assim, e a pessoa está falando comigo, está achando que eu estou com raiva dela. Assim somos nós. Situações adversas nos atingem e você se distrai. Quando você vê, você está magoando alguém sem perceber que está magoando. Porque tem pessoas que se magoam à toa. Desculpa. Tem pessoas que se magoam por pouca coisa, porque são imaturas e neófitas. Primeiro eu preciso entender quem eu sou, para poder falar quem outra pessoa é e o que ela errou comigo. Porque ela errou com você em quê? Eu dei bom dia para ela 3 vezes, ela não me ouviu. Irmão, você sabe o que ela está passando? Talvez ela nem comeu, talvez ela não tem nada em casa. Saiu, chegou aqui com uma finalidade. Senhor, eu vim entregar o meu melhor. Eu não sei se eu vou voltar, vai ter o que comer. Deixa eu te falar, a Bíblia vai dizer que teve uma viúva, teve uma mulher que deixou o filho morto numa cama e falou assim para o seu servo, vamos aqui, o profeta me prometeu não pedir filho nenhum para ele. Ele me jurou um filho, me deu um filho, e agora ele está morto. Vamos embora. Ela foi caminhando, irmãos. Foi caminhando. Minha pergunta é, quantas pessoas falam, bom dia, boa tarde, boa noite. E você está, como é que está, fulana? Como é que está teu filho? É que nessas horas, irmãos, é sempre assim. É você ter um machucado no pé, a pessoa pisa naquele machucado. Ninguém nunca pisa no teu pé. Ninguém nunca te pergunta nada a respeito de alguma coisa. Quando está ruim, ela te pergunta. Essa mulher, irmãos, ela não perdeu o foco em momento algum. Se ela magoou alguém, se alguém ficou tristinho, ela não perdeu o foco. Ela foi de encontro ao profeta. Para o profeta ressuscitar o seu filho. Ela não foi para lá pedir ele para ressuscitar. Ela foi reivindicar ele. Ó, você falou que Deus ia me dar um filho. Eu não pedi. Agora ele está morto. E os irmãos sabem, são leitores da Bíblia. Vai lá e ressuscita. Mas também, irmãos, tinha uma viúva. Serepta. Que não tinha nada. Só tem um bocado para fazer um pão para mim e para meu filho, eu vou morrer. Não, faça para mim primeiro. E aproveita e pega na botija. Imagina se essa mulher, irmãos, ou melhor, se essa vizinhança
não entendesse a situação daquela mulher e ficasse de biquinho para ela, essa mulher teria vaso para colocar azeite? Ela teria como bater na porta de alguém e pedir azeite? Mas seus vizinhos entendiam a situação dela. E talvez tem dia que ela poderia passar por alguém de cabisbaixa, triste, desolada, e deram um bom dia para ela e ela não falar, porque ela estava introspectiva em si mesma, pensando em como ela arrumaria a solução, que ela naquela época era mulher, não podia. E ela perderia a única fonte de renda que ela tinha, que era o seu filho. Homem, não podia crescer e cuidar dela. Cuidado! Cuidado, seja você maduro a entender as falhas das outras pessoas, com as quais são fracas. E você precisa ter amor, entender. Irmão, chega aqui, tu está triste, irmão. Irmão, me perdoa. Mas eu não fiz nada. A palavra de Deus diz o quê? O que a palavra de Deus fala? Se o teu irmão errar contigo, tu vai o quê? Foi ele que errou. Mas quem tem o Espírito, quem tem a paz, quem tem o amor para dividir, quem tem a maturidade para ajudar as outras a amadurecer. Se você não é essa pessoa, seja pelo menos receptiva a aceitá-las. Não seja tão neófito, tão nariz em pé. Ah, irmão, para de palhaçada, toda hora eu falo contigo, você não fala comigo. Qual é o teu problema? O teu problema é que você não cresceu. O problema é que você não amadureceu. O problema é que você não se conhece. O problema é que você precisa olhar e ver o maior referencial de pessoa que se conheceu nesse planeta que andou por essa terra. O nome dele se chama Jesus Cristo. Aí você fala assim, irmão, por quê? Por que você me prova? Sabe por quê? Porque ele foi levado para o deserto. Deixa eu te contar um segredo. Quando ele foi levado para o deserto, ele não foi levado como Deus. Apesar de ser um Deus homem, ele foi levado como homem. Porque Deus não vai para o deserto. E Deus não pode ser tentado. Mas quando chega lá, o inimigo fala para ele assim, se tu é Deus mesmo, transforma essa o quê? O quê? Essas pedras em pão não, em pães. Transforma essa pedra em pães. Mas ele não contava que por mais que ele estivesse como homem ali, ele não é... Irmão, você entende uma coisa, quando o inimigo te faz conjurações, faz aí, prova aí. Ele só está querendo que você obedeça a ele. Quando te falam assim, faz aí, me prova aí, você é refém dele. Você vai fazer o que ele te manda. Era isso a artimanha de Satanás com com Jesus no deserto. Se você é o Cristo, você é o Deus, transforma essa pedra em pães. Nem só de pão viverá um homem. Aí entrou o quê? A palavra. Ali ele estava como homem, então vou usar a palavra. Cadê aí? Faz aí. Dará ordem aos anjos a teu favor. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele falou no Pai na terceira pessoa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não. Porque Jesus, ele sabia da artimanha de Satanás. Qualquer coisa que Jesus precisasse mostrar, Jesus sabia quem ele era e não precisava provar nada para o inimigo. Ou você não sabia. O diabo não sabia quem era Jesus. Por que ele fez essas perguntas para ele? Se tu és, faz. Porque aqui tu é homem. Aqui você não é Deus. Faz para mim, me prova. Me mostra você fazendo ordem dele. Assim somos nós. Aprova para ela que você pode mais. O inimigo sopra no teu ouvido e você vai fazendo, sendo manipulado por ele. Não quer falar contigo? Aí, tudo errado. Aí, cara de nojo que está fazendo para você. Olhou torto para você e olhou torto para você. Tu olha torto também. Você está fazendo tudo que o inimigo está te mandando. Ele não te abraçou a irmã do teu lado, passou do teu lado, deu um oi para a irmã, não deu para você, não dá um oi para o meu irmão. Guarda para domingo que vem. Aí você fica a semana toda remoendo. Vou esperar, deixa passar por mim, vai ter que passar por mim de novo. Eu não vou fazer de novo, eu vou revidar. Aí passa. O que houve, irmão? Estão mentindo? Você só está fazendo aquilo que Satanás está querendo que você faça. Mas quando você olha para Jesus, os exemplos de Jesus,
Ei, não. Não, a palavra me fala assim. Meu irmão, ainda está escrito na Bíblia, tá? Na Bíblia está escrito que se te derem numa face, tu tem que fazer o quê? Ah, irmãos, isso caiu tão em desuso nos nossos dias. Isso caiu tão em desuso. Eu estou para ver alguém tomar um tapa e dar outro lado. Talvez você fale assim, mas isso aqui não é um termo literal. A Bíblia não está falando na literalidade. Isso aqui não é você tomar aqui, vai aqui. Está falando em quê, irmão? Em todos os sentidos. Você pode ser o maior exegeta do planeta, vir querer falar para mim. A Bíblia, ela é bem clara. Independentemente se for tão literal ou não, o que te fizerem, você tem que perdoar 70 vezes. A pessoa fez uma vez só e você já acabou? E Paulo vai dizer, sede os meus imitadores como eu sou de... Você está imitando mesmo Cristo? Não, está difícil imitar Paulo, quem dirá Cristo. Está difícil você ver alguém imitar Paulo. Está difícil você ver alguém sofrer como aquele homem sofreu. E não negligenciar, e não negociar. Ao ponto dele chegar e falar, combati o bom combate, Ramachas. Acabei a carreira e guardei. Eu não perdi. Ela está aqui, esperando a coroa que me há de ser revelada. Está aqui guardadinha comigo. Eu não perco, porque como o salmista escreveu, e ele com essas palavras ratifica, guardei a palavra no tábua do meu coração para não pecar contra ti. Está difícil imitar Paulo, irmãos, imagine Jesus. E ele foi bem claro, ele podia ser prepotente, sejam meus imitadores, vírgula, como eu sou de Cristo. Você tem imitado, ou você tem sido presa fácil do inimigo? Para aquilo que sopram nos seus ouvidos, está destruindo elos e aliança dos quais Deus está colocando na tua vida para te abençoar, para te fazer crescer, e você não entende o processo, você não entende as ramificações das quais Deus faz na sua vida. Deus passa pessoas pela sua vida para te abençoar, para te nortear. Pô, mas ela limpa igreja, ela limpa banheiro, é só auxiliar de serviços gerais, aí ela é babá, em que ela vai... Meu irmão, olha para ela hoje, você não sabe o amanhã dela. O problema é você olhar a pessoa com a fotografia de hoje. E a gente só quer a fotografia natural de quem é bem sucedido. Eu sempre costumo falar isso. É muito fácil casar com a minha realidade. Eu quero ver você namorar a minha história. Eu quero ver você querer passar por onde eu passei. Eu quero ver sentir a dor que doeu em mim. Eu quero ver você querer o que eu quis. Quero ver você. Cada um tem sua história. E você olha só para histórias bem-sucedidas, mas não consegue admirar as humildades, irmãos, que está do teu lado. São pessoas que são tremendamente usadas por Deus, num abraço, numa fala, na simplicidade. E não existia ninguém mais simples e mais discreto com Jesus. Ele fazia o milagre. Irmão, entende uma coisa? A Bíblia vai dizer, e eu falei sobre isso, que Jesus, ele trouxeram um rapaz para ele, que era gago. E ele era gago porque não ouvia bem. Eu preguei sobre isso. Irmãos, e Jesus não tinha métodos para curar. Ele não seguia um protocolo. Ele não tinha. Na época ele pegou, cuspiu na terra, fez assim, passou no cego, o cego voltou a enxergar. Porque esse camarada, ele olhou, cuspiu na terra, pegou, botou as mãos nos tímpanos e disse, Efatá, abra-te. Ele voltou a ouvir. É um processo. Foi o que eu preguei semana passada. Sobre o que eu preguei? Já esqueceram, irmãos? Sobre o que eu preguei? Sobre os portais. Sobre os 5 portais do reino espiritual. Primeiro Jesus disse, Efatá,
abra-te. Ele não falou ouve, ele falou abra-te. Abra-te o portal para você começar a ouvir a voz daquele que fala contigo. É isso que Jesus falou para aquele homem. E quando vai falar, a Bíblia subentende, irmão, se eu falar que isso é mentira, mas eu estou me permitindo a falar, ele cuspiu. A Bíblia vai dizer que ele cuspiu, não diz se ele cuspiu no chão, passou na língua dele, mas a Bíblia vai dizer que ele cuspiu. E falou, fala-te. Se ele cuspiu, agora imagina, uma pessoa para ser curada, a outra tem que cuspir na boca dela. Já pensou isso, irmão? A Bíblia não deixa explícito se ele cuspiu na boca ou não desse jovem. Mas imagine, irmão, precisava ser tanto de milagre, que eu estou do lado de um cara que fez isso por mim e faz assim, pode cuspir, pode fazer. Eu creio. Eu creio. Como tem gente que olhava para ele e falava assim, ele é tão diferente, se o senhor tocar na orla do seu vestido. Irmão, quando ele falou assim, para tudo, alguém me tocou. Para. Aquela mulher não era nem para estar naquele lugar, irmãos. Porque pela lei da época, ela era impura, e ela não podia estar no meio do povo. Aquela mulher, ela tinha uma fé tão grande, que ela falou, ei, fui eu. Ela nem olhou para ver se realmente ela tinha fluxo ou não. Nem sei como funciona o corpo da mulher, se está para ficar sentindo isso o tempo todo. Ela só falou, ei, fui eu. Eu creio. Eu toquei na orla. O que você tem feito com a tua fé? Qual é a medição de fé que você tem vivido? Será que você realmente é daquela pessoa que é madura o suficiente para que a sua fé entenda que Deus não segue? Deixa eu falar, não segue protocolos. E não se engane. Deus quebra protocolo, mas não quebra princípios. Protocolos são feitos por homem, princípios são feitos por Deus. Deus, ele quebra protocolo. Se você for madura, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai olhar para o Pão de Açúcar e vai falar assim, ei, chega aí, vai lá para Bangu. Ah, irmão. Aí você vai falar assim, loucura não é Bíblia. E eu creio. Eu estava em Laranjeiras, olhei para um lado, mandei a foto para minha esposa. De um lado, eu vejo o Pão de Açúcar, do outro lado, eu vejo o Cristo. Falei, nossa, que visão linda. Mas também, irmão, pagando R$1.000 só de condomínio, eu falei assim, Senhor da glória, pega aqui, eu falei, Senhor. E eu imagina, será que eu tenho fé suficiente para falar para o Pão de Açúcar sair da Urca e ir para Botafogo? E eu olhava, via Botafogo aqui, eu falava assim, será que eu tenho coragem? Será que eu tenho tamanho de fé para falar isso? Para tirar o Cristo Redentor do Corcovado e jogar ele lá para Bangu, Santa Cruz, Deodoro? Será que eu tenho essa coragem? Será que eu tenho essa fé? Eu parei para analisar. Se tem gente que nem tem fé que vai comer amanhã, irmãos. Tem gente que perdeu a fé, entra e sai das igrejas sem fé, e ficam magoadas, ficam tristinhas por qualquer coisa, porque lhe falta fé. São presas fáceis do diabo. E tudo o que acontece desvirtua elas do caminho. Porque qualquer coisinha a machuca. Qualquer coisinha a machuca. Mas aquele que é talhado, irmãos, em batalha, se fere o tempo todo e continua. Eu falei para minha mulher, cara, que eu estou com a mão toda arrebentada. Acho que eu não vou tocar, não. Aí eu olhei e falei assim, como é que é? Ah, eu sei de onde Deus me tirou. Não, eu vou tocar. Não quero nem saber, estou com os 2 joelhos arrebentados, doendo, cheio de dor, não dormi. Mas eu vou para a igreja, eu vou estar lá. Porque eu sei que trazer que eu não vou, não estou sentindo nem mais dor. Eu falei, eu tenho que tomar, eu vou tomar uns 2 Torcilax. Eu vindo na viagem, eu vou tomar uns 2 Torcilax. Eu vou tomar de pirona, eu vou me dopar para poder dormir bem. Que amanhã esses 2 joelhos não estão me contendo. Toda vez que eu arriava, para subir de novo,
chama guincho, chama ajuda. Mas hoje eu estou tranquilo. Tem que operar? Tem que operar. Mas eu não estou sentindo nada. Porque quando você se doa, Ele faz por você. Não seja presa fácil. Não seja como Absalão, irmãos. Fique conservando coisas ruins dentro de você. Não seja como Aitofel, que envenena pessoas por causa das suas mágoas. Que sejamos pessoas maduras. Pessoas que evoluem, que são pessoas que cada dia falam assim: Senhor, me ensina a me conhecer. Domina a minha língua, domina o meu corpo, meus pensamentos sejam arrebatados pelos seus. Porque a Bíblia vai dizer que Ele sabe o pensamento que Ele tem ao vosso respeito. Ele sabe quais são. Eu posso olhar para você e não saber o que você está pensando, mas Ele sabe. Então, cuidado com o que você pensa. Cuidado com o que você maquina na sua mente. Porque Deus está vendo. Você pode enganar a mim. A sua boca pode falar uma coisa. A sua expressão pode maquiar uma coisa. Mas você pode entender uma coisa. O Espírito Santo sabe. Deus sabe. Seu pai e sua mãe podem não saber. Mas Deus sabe. Então, cuidado com as vozes, cuidado, vou falar novamente o que eu falei domingo, cuidado com o principal portal do reino espiritual do seu corpo, que é o seu ouvido. Se você não entender a voz que fala ao seu ouvido, você vive como presa fácil de Satanás. Você começa a comer o que não tem que comer, começa a comer coisas impuras. Coisa boa vai te fazer mal. Coisa ruim começa a te fazer bem. Você começa a tocar no impuro. Você começa a confundir o santo com o profano. Você começa a perder o tato do Espírito Santo. Você não consegue mais sentir a presença. Você entra e sai de um culto fenomenal, onde o poder é a manifestação do Senhor. Se faz presente, você não consegue sentir nada, porque o seu tato espiritual se perdeu. E você não consegue mais sentir o cheiro do óleo, o cheiro do azeite da presença do Senhor. Começa a sentir o cheiro de podridão, só podridão entrando em você. Porque o principal portal da sua vida, do seu corpo, já está contaminado. E você vive uma pessoa cativa, algemada, achando que está livre. Assim como pássaros que são criados em redomas. Acham que são livres porque tem uma árvore lá dentro para pousar. Estão presos. Não seja esse tipo de pessoa. E aquilo que estiver te consumindo, estiver te ferindo, não seja nem um Aitofel que envenena, porque você está sendo envenenado pelas suas feridas. Porque você não procura se curar, e nem seja imaturo, neófito como Absalão, que por causa de uma atitude errada do pai, ele começou a tomar posturas erradas, e fez pessoas irem à morte. Não espere alguém morrer na sua frente, e você fala para mim, morrer sim, a pessoa morrer espiritualmente, a pessoa ir para o mundo. A pessoa fala, eu saí da igreja porque fulano de tal fez fofoca com meu nome. Eu saí da igreja porque fulano não me abraçou. Eu saí da igreja porque fulano, em vez de conversar comigo, virou as costas, foi embora e começou a falar da minha vida. Deus vai requerer esse sangue das tuas mãos. Não é da minha, é das suas mãos. Então cuidado com o que você fala e como fala. Não permita que o sol se ponha sobre a sua ira. Nosso pastor já explicou sobre isso. Irmãos, tem um adágio indiano que fala, ele é muito verdadeiro. Você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça. Momentos de raiva, de mágoa sempre vão vir, mas você não pode permitir que esses pássaros façam ninho sobre a sua cabeça. Quando faz ninho,
Você precisa de um tratamento. Mas se você não detectar em si mesmo que você precisa ser tratado, que você precisa ser curado, você vai ser um veneno que envenena as outras pessoas. Tem pessoas, irmãos, que estão tão envenenadas que elas acabam virando um veneno. São pessoas totalmente ácidas. São pessoas que exalam infelicidade. Só de chegar perto está tudo ruim. Depois que inventou está ruim, nunca ficou bom. Sempre palavras de desânimo. Sempre palavra ruim. Nunca tem uma palavra boa nos lábios. Sai, entra de culto abençoado. Fica como como brinquei outro dia da tia da minha esposa, fica procurando promoção em mercado, entra no monte da igreja, procura promoção, a campanha de fulano de tal, a campanha de aqui, a campanha dali, vai aplicando de campanha em campanha, tentando buscar respostas, das quais ela vai achar, sabe aonde? No joelho, fechando a porta do seu quarto, e entrando no momento com Deus. Não há melhor tratamento de cura que esse. Não é melhor tratamento de feridas que esse. Em você falar, Senhor, eu estou doente. Senhor, eu estou doente. Olha o que essa mágoa está fazendo comigo. Está fazendo com que eu morra cada dia mais. Eu vire um copo de veneno. E comece a envenenar outras pessoas. Tem pessoas que só de você dar um oi, ela começa a falar coisa ruim do teu lado. São pessoas que não fazem bem. Elas chegam, o ambiente fica pesado. São pessoas que não têm uma palavra boa, palavra de vida. Sempre está ruim, nunca está bom. Não seja esse tipo de pessoa, irmãos. Fale para o Senhor, o Senhor é o médico dos médicos, me cura, expurga de mim. O que há de mim, tira o que há de mal em mim, tira, para que você não seja um instrumento de envenenamento, mas seja um instrumento de cura, seja um instrumento de cura e libertação. Você esteja tão cheio, que essa pessoa tão vazia, que quando ela chegar perto de você, irmão, porque o Espírito Santo, ele não enche não, tá? Ele transborda. Sabe por que ele transborda? Para que você possa jorrar na vida de outras pessoas. O Espírito Santo, ele não te enche, ele transborda. Porque o poder de Deus não há limites. Então seja um instrumento transbordante da presença do Senhor, que quando as pessoas chegam perto de você, falam assim, é tão bom ficar do teu lado, é tão bom, você chega, o ambiente muda, a atmosfera do lugar fica diferente, porque você não está cheio, você está transbordando, você transborda, e que quando você está transbordando, vai caindo nas outras pessoas, vai se jorrando, e as pessoas, nossa, que coisa linda, que coisa maravilhosa estar contigo, que presença maravilhosa, vem na minha casa, ora por mim, fala comigo, entrega, o que Deus tem para te usar para mim? Que sejamos agentes de milagre, pessoas que levam cura e vida para outras pessoas, que sejamos maduros, que sejamos cada dia mais conhecedores de nós mesmos, para que a gente possa entender a falha das outras pessoas e não deixe que as falhas dela, como os erros de Davi, fizeram mal para Absalão. Imagine quem Absalão seria, irmãos, se ele não deixasse os erros do pai contaminá-lo. Será que seria Salomão rei? Não sei. Não sei, irmãos. Será que Absalão não seria um homem melhor? Por mais que ele não fosse rei? Será que Absalão não tinha escrito uma história completamente diferente da qual ele escreveu? Isso aí você pode ter certeza que sim. A minha pergunta é, o que você perde no percurso de alimentar mágoa, alimentar receio, alimentar inimizade? O que você perdeu? O que você deixou de viver? O que você deixou de desfrutar no processo?
Que as pessoas elas estagnam no tempo e não percebem que estão perdendo coisas, estão se afastando de pessoas, estão desfazendo conexões que não foi você que fez, foi o céu que fez. Entenda isso. Seja maduro. Seja um agente de milagre. Não seja aquele que procura estar cheio, seja aquele que procura ser transbordante. Que transborde. A quem chegue perto de você, não consiga não sentir, não consiga ser molhado, transbordado também pela presença do Senhor. Seja um agente de milagre. Seja maduro. Seja aquele que evita para o bem daquela própria pessoa. Vira as costas. Fala, Deus te abençoe. Quer ficar? Fica. Quer cadeira? Fica. Quer microfone? Fica. Fica. A unção não está no microfone. A unção está aqui. Está aqui. Desceu sobre a minha cabeça. A unção está sobre a tua vida. A unção não está sobre onde você ocupa. A unção não está onde você acha que está. A unção está dentro de você. Deixa levar. O que é material, Deus restitui. O trono era de Davi. Não adiantou Absalão sentar no trono. Ele foi conhecido como o quê? Como Absalão. Não foi conhecido como o rei Absalão. Ninguém ouviu falar sobre o rei Absalão. Mas ouviu falar sobre o rei Davi. É sobre isso. Não é sobre aonde você está. É sobre quem você é. E o valor que você dá sobre aquilo que Deus te deu. O que Deus te deu? Você ter procurado olhar para isso e se especializar, crescer, evoluir. Qual é o teu chamado? Qual é o teu dom? O que é aquilo que Deus quer de você? Qual é o posicionamento que Deus quer de você? Quais são os medos que tem travado você de fazer aquilo ao qual Deus quer que você faça? Ele está jorrando coisas em você e você está guardando para você. Cuidado, cuidado. Se Ele te deu para dividir, você vai ficar tão cheio que daqui a pouco você está obeso. E a obesidade, ela causa doenças, e você vai ficando doente e não entende por que está doente num ciclo de doença. Só estou fazendo uma analogia com a obesidade. Você fica tão cheio, em vez de você ter dividido, você não estava obeso agora. Você conseguiria sair do lugar. Aí você está trevado com um peso que não é seu, que era para ter dividido com outras pessoas. Porque Deus foi te dando, te oportunizando a dividir, você não fazia. Cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Seja um agente de milagre, seja maduro. E diga assim, eu vou me conhecer a cada dia mais em Deus. Diga isso, irmãos. Eu vou me conhecer a cada dia mais em Deus. E que Deus possa te dar graça de evoluir, amadurecer cada dia mais. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.